A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia a todos. Eu agradeço aí a participação dessa série de mais um webinar, né, que nós estamos fazendo para falar um pouquinho agora sobre Analytics para Telecom. Para quem não conhece ainda a Imagem é uma empresa brasileira, uma empresa de geotecnologia que tem 32 anos de mercado. Nós somos distribuidor exclusivo da plataforma ArcGIS aqui no Brasil. Temos mais de 2.000 clientes ativos em diversos segmentos, desde empresas de utilities, empresas de óleo e gás, mineração, governos. Então, nesses 32 anos, nossa base de clientes vem aumentando ano a ano, e aqui eu trago alguns exemplos, né, de clientes nossos nesse mercado de telecom. As 4 maiores operadoras do mercado brasileiro são clientes, utilizam a nossa plataforma, e temos outras empresas como a Copel, a Telxus e a Iasat, que são empresas também que vêm utilizando a nossa plataforma com bastante sucesso. Nós temos também um centro de treinamento que nós chamamos de Academia GIS, que atualmente são mais de 14 mil usuários treinados para usar a plataforma e como usar a plataforma no seu dia a dia, aplicando no seu negócio. Nesse webinar, nós apresentaremos o conceito Location Intelligent e como utilizar os dados geográficos associados aos dados de negócio para encontrar tendências, anomalias e insights que levam a melhores resultados e estratégias. Alguns exemplos que apresentaremos estão endereçados a apoiar alguns desafios de negócio dos provedores de serviço de telecom. Como exemplo, nós citamos aqui a parte de inteligência de mercado, onde nós mostraremos alguns exemplos de como identificar mercados mais atrativos e distingui-los de áreas com oportunidades mais limitadas. Quando a gente olha para a parte operacional da rede, como melhorar a experiência do cliente, né, monitorando a rede de forma mais dinâmica. E a parte de otimização de rede, encontrando locais prioritários para direcionar investimentos de melhoria, ampliação da cobertura da rede, considerando locais de alta demanda e ARPU elevado. É muito importante destacar nesse início que hoje a plataforma ArcGIS é um sistema analítico completo, que tem ajudado os nossos clientes a aumentar o crescimento da receita, reduzir custos operacionais e melhorar o atendimento ao cliente. A solução que nós vamos apresentar hoje aqui integra diversas áreas de negócio da empresa, como operação, rede, vendas, marketing e atendimento ao cliente, fornecendo ferramentas de alto valor aos analistas e aos gerentes executivos uma consciência operacional adequada, facilitando o apoio, a decisão e uma supervisão da estratégia. Para nós conhecermos um pouquinho mais o nosso público, né, que está assistindo o webinar hoje conosco, nós vamos soltar uma enquete onde eu peço que vocês respondam qual a área de atuação que vocês trabalham hoje, né? Qual a área que vocês atuam dentro da empresa. Então, eu peço que vocês respondam para nós essa enquete e nós vamos dar aí mais uns 10 segundos, né, para o pessoal poder estar respondendo. E aí, na sequência, nós vamos para mais uma enquete para saber a frequência hoje do uso da informação geográfica dentro da empresa. Tá? Só mais um tempinho para a gente finalizar a enquete. Ok. Então, nós temos aí o resultado. Né, nós temos uma presença bem massiva, né, do pessoal de marketing hoje assistindo o nosso webinar. A próxima enquete, eu peço que vocês nos digam, né, hoje, se você utiliza a análise espacial, né, como ferramenta de apoio às suas atividades profissionais, e com que frequência, né, isso é utilizado hoje.
dentro da empresa. Então, eu peço aí também que vocês nos respondam essa enquete para que a gente possa dar sequência aí ao nosso webinar. Bom, vamos finalizar também essa enquete para que a gente possa seguir ao nosso webinar. Nós tivemos uma divisão aí de pessoas que usam esporadicamente e que pretendem utilizar aí nos próximos 6 meses. Bom, como eu havia comentado, a solução que nós apresentaremos hoje, ela ajuda a integrar diversas áreas da empresa, provendo um conjunto de aplicativos desktop, web e mobile e dados socioeconômicos, arruamentos e pós prontos para o uso. Esses recursos estão endereçados a apoiar diversos desafios de negócio das empresas, permitindo compartilhar rapidamente com os gestores as análises feitas pelos analistas e criar uma estratégia unificada orientada a vendas. Então, as 5 principais áreas em que nós daremos um foco maior nessa apresentação é a gestão corporativa, onde nós temos aí como endereçar alguns desafios de negócio dessa área, a área de operação, rede, marketing e vendas. Então, dentro da gestão corporativa, o principal item que nós colocamos dentro da solução para atender as demandas dessas áreas especificamente, são dashboards com informações estratégicas relacionadas às operações comerciais em andamento. São mapas de análise de ameaças competitivas e churn, mapas de vendas e receita, mapa com áreas de cobertura e penetração. Para a equipe de operação, nós vamos ver alguns exemplos para monitoramento da rede de forma mais dinâmica, através de painel situacional, com mapas associados aos status dos equipamentos e ativos de rede, alarmes, número de clientes afetados por uma interrupção, localização das equipes de campo, tudo isso em tempo real. Para a área de rede, identificar locais prioritários para direcionar investimentos de melhoria ou ampliação da cobertura da rede, considerando locais de alta demanda e arco elevado, e como também otimizar o planejamento e projeto de expansão da rede. Para a área de vendas, o principal exemplo é o direcionamento da força de vendas com informações sobre o cliente, prospectos próximos à rede, concorrência e disponibilidade da rede naqueles locais. Para a área de marketing, onde nós temos um público bem grande assistindo hoje a nosso webinar, vamos mostrar estudos de mercado para ajudar a identificar regiões mais atrativas e distingui-las de área com oportunidades limitadas, integrando informações do potencial de consumo, pontos de interesse e densidade de clientes, permitindo analisar de forma mais precisa os domicílios conectados, número de assinantes e retorno de investimento. E, por último, o serviço de atendimento ao cliente. Para a equipe do escritório, mostraremos alguns exemplos de monitorar as equipes de campo, agendar ordens de serviço, planejar rotas otimizadas. E para a equipe de campo, como visualizar as ordens de serviço que estão abertas e locais de atendimento, atualizar status de atendimento, preencher checklist, tirar fotos e colher assinaturas eletrônicas. Tudo isso através de aplicativos mobile. Então, o primeiro caso de uso que nós vamos apresentar nesse webinar é a inteligência operacional. Atender a crescente expectativa dos clientes por novos serviços de telecomunicação é desafiador e crucial em um mercado altamente competitivo, como esse mercado de telecom. A atualização tecnológica das redes é apenas parte da solução. Oferecer uma experiência superior ao cliente também requer visibilidade dinâmica em tempo real e insights comerciais sobre a operação da rede. Para isso, você precisa ter uma inteligência operacional. Muitos sistemas podem fornecer dicas de desempenho informando o que está acontecendo e quando ocorreu. No entanto, para obter uma inteligência operacional completa, é necessário entender quem é afetado e por que os eventos ocorrem. Essa percepção adicional ajuda a
priorizar as respostas e auxilia no planejamento para evitar ocorrências repetitivas. Então, nesse exemplo que nós vamos mostrar, é um dashboard. Deixa eu só mudar a minha tela aqui. É um dashboard que permite monitorar o status dos equipamentos da rede em tempo real. Então, encontrar equipamentos fora de serviço, consultar o número de clientes afetados pela interrupção, configurar alarmes com base no número de clientes afetados, acompanhar a resposta a interrupções da rede em tempo real. Com isso, se espera diminuir o tempo de reparo e aumente a satisfação do cliente. Então, nesse painel, nós temos aqui a lista dos equipamentos que estão com problema, qual que é o tempo de resposta ou de retorno, né, do serviço e qual é a quantidade de clientes que estão sendo afetados. Então, através de um simples clique, eu consigo identificar no mapa qual são as regiões onde eu tenho um problema específico na minha rede. Eu consigo também ter nesse painel uma visão de quantos chamados foram abertos, reportando esses problemas e como eles estão categorizados nessa lista de chamados. Nós temos aqui uma visão também de quantos clientes estão sendo afetados e eu consigo também identificar hoje onde estão, em tempo real, a minha equipe de campo que pode estar atuando em um determinado chamado. Então, nós percebemos aqui de uma forma muito rápida, a equipe de operação consegue ter as informações da rede e, consequentemente, ela consegue saber quem está sendo afetado e qual que é o tempo de restabelecimento do serviço. Posso também consultar um nó específico e ver o indicador daquele nó no mapa que me mostra aqui onde está sendo a área afetada e quais são a quantidade de pessoas que estão sem serviço. Bom, esse outro exemplo, a parte de supervisão executiva, a ideia é evitar grandes interrupções no serviço para economizar tempo e melhorar a experiência do cliente. Então, através do compartilhamento de relatórios de desempenho da rede com as equipes executivas, é possível mantê-los informados sobre possíveis problemas em tempo real de restauração. Eu consigo resumir o desempenho da rede com base nos territórios de atendimento para identificar os locais do problema e a causa raiz. Então, nesse outro exemplo, nesse painel, é possível... Não chamei o exemplo aqui. Nesse outro exemplo, você consegue, então, identificar dentro de um painel os indicadores de performance daquela rede e você ter essa visão por território de quais são os históricos de problema, o número de clientes que estão sendo afetados. Na parte de otimização da rede, a demanda dos consumidores por maior largura de banda e taxa de transferência de dados mais rápidos, os provedores de serviço de comunicação devem lidar com a adição de mais capacidade na rede. A criação de infraestrutura de fibra para pontos de acesso sem fio existentes e novos é uma maneira de resolver esse grande problema de telecomunicações. Mas planejar uma potencial construção de um backhaul pode levar um tempo significativo, sem mencionar as opções de avaliação para minimizar ou maximizar o ROI. Usando o Location Intelligence, é possível automatizar os fluxos de trabalho de planejamento de rede, usando o poder da análise espacial, transformando um processo de planejamento manual, que pode levar dias ou semanas, em um processo automatizado, com duração de minutos ou horas. O vídeo a seguir, ele vai mostrar uma análise espacial que pode gerar automaticamente rotas de rede, ao mesmo tempo em que respeita as regras de negócio, como evitar ferrovias em seu modelo de negócio. Então, nós temos aqui, nessa visão do mapa, a localização das antenas e, em azul,
é o local onde está passando a fibra. Então, usando essa ferramenta disponível dentro da plataforma ArcGIS, eu consigo otimizar as rotas de 429 antenas, onde eu estou fazendo todo um planejamento para que eu consiga ligar cada antena dessa à rede de fibra existente. E com isso eu consigo consigo aumentar, na verdade, a capacidade dessas antenas. Então, como o resultado final, eu tenho aqui um mapa que vai me permitir observar esse resultado, onde eu tinha aqui num primeiro momento a localização das minhas antenas e a localização da rede de fibra existente, e após o processamento, como nós comentamos, não durou nem 3 minutos, eu consegui ligar cada ponto da cada antena à rede existente, de uma forma rápida, otimizada e considerando algumas regras de negócio, como não atravessar ferrovias, ou outras regras que possam ser inseridas nesse exemplo. Mas muitas vezes o caminho mais curto nem sempre pode ser a melhor opção. Naquele exemplo que nós acabamos de mostrar, a ligação foi otimizada pelo caminho mais curto. Mas uma rota mais longa pode ser mais barata para construir, ou talvez a empresa esteja disposta a gastar mais para construir uma rota mais longa, se ela produzir muitas outras oportunidades de negócio ao longo do trajeto. Location Intelligence pode sugerir rotas alternativas a serem consideradas para reduzir custos ou maximizar o potencial da receita. Então, esse outro exemplo, onde as rotas foram otimizadas, não só pela distância, mas pela oportunidade de negócios que ela pode gerar, eu consigo, então, observar em algumas áreas onde eu tenho aqui um potencial maior, onde eu levo a influência do número de clientes que vão ser atendidos. Então, a ideia aqui não é só priorizar o caminho mais curto, mas eu quero também olhar o número de clientes, ou o número de potenciais clientes que eu teria no trajeto dessa rota, né, onde eu estaria ligando a minha fibra existente até ao site, quantos potenciais clientes eu teria nesse trajeto, onde eu conseguiria otimizar, então, o meu investimento. Tá? E nós temos, então, aqui classificado cada uma dessas rotas, e elas podem ser depois consultadas, onde eu consigo ter essas informações e os indicadores que foram trazidos, como que é o total da expansão que vai ser feita, o custo total que isso vai gerar para a empresa e o total de clientes que vão estar sendo atendidos com essa expansão. Então, percebam aqui que de uma forma muito fácil, de uma forma muito rápida, é possível ter ou planejar essas rotas e conseguir analisar esses resultados de uma forma bem rápida, intuitiva, para que ajude a tomar decisões mais assertivas. E esse exemplo, para quem se interessou, ele está disponível de forma gratuita para quem são usuários já da plataforma, para que possa fazer o download e utilizá-los dentro do ArcGIS Desktop. Então, os principais benefícios é reduzir o tempo de planejamento de rede, minimizar o CAPEX para construções da rede e fornecer um processo de negócio automatizado para o planejamento. Então, o link está disponível nesse endereço, para quem quiser acessar, está aqui a página, e onde você consegue ver quais são os requisitos necessários para estar utilizando. Então, o que vem dentro desse pacote, que você vai instalar dentro do teu desktop, e algumas novidades que estão sendo implementadas. Bom, falando ainda da otimização de rede, e agora olhando um pouquinho mais para a rede já existente,
Muitas vezes eu preciso fazer um investimento na rede, mas eu preciso ter um direcionamento de quais são os locais mais prioritários. Nem sempre o local onde eu não estou com uma cobertura boa é o melhor local, porque pode ser que aquele local não vá trazer o retorno esperado pelos acionistas. Então, encontrar os locais prioritários para direcionar os investimentos de melhoria de rede, eu devo avaliar não só a qualidade de cobertura, mas também avaliar o tráfego, a demanda que eu tenho naquele local, ou naqueles locais, e qual que é o ARPU, ou seja, a receita média, né, gerada por cliente, que aquele local me traz. Então, encontrar esses locais prioritários de alta demanda, ARPU elevado, escoamento crítico, eles são bons indicadores de onde eu tenho que investir na rede. Então, nesse estudo, o que foi feito? Foi criado quadrículas ou células de 1 por 1 quilômetro e as antenas que faziam parte, ou que estavam contidas nessas quadrículas, as informações referentes a essas antenas, né, elas foram sumarizadas, elas foram somadas para que eu tivesse um indicador de cada antena. E depois essas quadrículas elas foram classificadas de acordo com a demanda, com o ARPU e com o escoamento. Então, nessa visão aqui, eu tenho no eixo X o ARPU e foram classificados de acordo, né, com a receita média. E isso foi classificado em baixo, médio e alto. E no eixo Y, onde eu tenho a demanda, também nós tivemos essa classificação de baixa, média e alta. E as quadrículas, depois, elas foram classificadas. Então, as quadrículas onde eu tenho uma alta demanda e um ARPU elevado, ou uma alta demanda e um ARPU médio, né, ou um ARPU elevado e uma demanda média, elas foram classificadas ali como prioritárias. No nosso caso, nós colocamos como Platinum. As quadrículas medianas, elas foram classificadas como ouro, e as quadrículas onde eu tenho baixa demanda e a receita média para o cliente menor, elas foram classificadas como bronze. Então, nesse dashboard, eu consigo visualizar o resultado dessa análise, em São Paulo, onde as cores elas estão definem cada classificação das quadrículas, e esse achurado que aparece é onde eu estou tendo um escoamento maior do que 25%. Para quem não sabe, escoamento é quando o cliente ele tem um pacote com uma tecnologia 4G, por exemplo, e motivado ali, no caso da antena, com uma demanda muito alta, a velocidade de transmissão de dado desse cliente ela é reduzida ou é transferida para uma outra tecnologia, porque aquela rede já está sobrecarregada. Então, onde eu tenho achurado nesse mapa, eu consigo saber áreas onde eu estou tendo um escoamento maior do que 25%. Então, nós podemos ver aqui algumas células, onde elas foram classificadas aqui como células prioritárias, né, na cor cinza, né, são classificadas como Platinum, onde eu tenho um ARPU elevado e tenho uma demanda elevada, e eu estou tendo problema de escoamento nessas áreas. Então, essa área é uma área muito importante para que eu melhore a qualidade do serviço, para que eu consiga continuar atendendo com boa qualidade os meus clientes. E aqui no dashboard eu ainda consigo ter uma visão, então, com relação à receita média do cliente, com relação ao tipo de plano, se ele é um pré-pago, um pós-pago ou um controle. Consigo saber, nesses tipos de planos, quais estão tendo um escoamento maior. E tem uma visão nessa lateral aqui, com esses gráficos de pizza, como está classificado a minha demanda. No caso do plano de pós, em altíssimo, baixa, em alta, em média. Então, eu tenho essa classificação. Com isso, a área de engenharia consegue tomar decisões mais assertivas de onde está priorizando o investimento na rede.
Próximos exemplos são mais voltados para a equipe, para as áreas de marketing da empresa. Então, falando um pouquinho em inteligência de mercado, a transformação da rede legada de hoje em redes com tecnologia mais avançada requer a implantação de tecnologia certa, no local certo e no momento certo, para atender às expectativas de serviço dos clientes. Certo? E você atinge seu objetivo de ROI. Agora, se você colocar a tecnologia errada no lugar errado, você corre o risco de perder não apenas o seu investimento, mas também os seus clientes. Então, oferecer a melhor experiência para o cliente é entender as necessidades do cliente e, em seguida, selecionar a melhor tecnologia de rede para atender às expectativas. A equipe de planejamento de redes precisa considerar muitos fatores diferentes ao selecionar a tecnologia de rede mais apropriada. O tipo de cliente, de quais produtos ou serviços eles precisam, bem como os requisitos de largura de banda e latência. Todos fatores no processo de planejamento e projeto. E o que todos esses fatores têm em comum? A localização geográfica. Quase todos os aspectos do processo de planejamento e projeto envolvem a localização. As melhores decisões e planos são feitos quando a natureza geográfica do negócio é explorada para uma compreensão mais profunda. Location Intelligence permite visualizar, questionar, analisar, interpretar dados geográficos para entender relacionamentos, padrões e tendências usando a dimensão geográfica. A plataforma QGIS oferece análise espacial e ferramentas de machine learning e inteligência artificial para transformar dados geográficos em informações para a inteligência do negócio. Então, nós vamos agora apresentar 4 técnicas de análise espacial e aprendizado de máquina para planejamento estratégico. O primeiro exemplo é a parte de agrupamento. Análise espacial, né, e tecnologia de inteligência artificial. Então, o primeiro passo é visualizar e gerenciar milhões de clientes, geocodificando endereços rapidamente e visualizando-os em um mapa com base no tipo de cliente. Então, nesse primeiro quadrinho, eu consigo colocar os endereços do meu cliente no mapa e classificá-los em clientes corporativos e em clientes de pequenas e médias empresas. Em seguida, usando ferramentas de análise espacial, é possível agrupar os dados em áreas de hexágono, de 1 km, obtendo clusters com um total de prospects, potencial de consumo, total de clientes existente, histórico de consumo e ARPU. Então, esses clientes foram geocodificados e eu tenho essas informações agora agrupadas em hexágonos e a cada hexágono que eu seleciono, eu tenho os indicadores, como o total de prospects que eu tenho naquela área, o total de funcionários dessas empresas, o gasto potencial que tem ali com TI, o total de banda consumida naquela região, no ano de 2013, 2015, 2017. Então, eu criei alguns indicadores baseado nas informações de entrada, que é a localização dos meus clientes, e outras informações que foram agrupadas, e eu tenho isso classificado, e os hexágonos foram simbolizados de acordo com o potencial de negócio que eu tenho em cada uma dessas regiões. Por fim, eu vou priorizar o investimento de rede com base no CAPEX ou no OPEX previsto. E essa análise de agregação espacial, ela ajuda os provedores de serviço a garantir que novas tecnologias sejam implantadas nos locais corretos com base em suas necessidades exclusivas de negócio. Então, após eu agrupar essas informações e conhecer quais são as características dessas regiões ou os desejos dos clientes, eu consigo priorizar as áreas onde vão ser feitos os investimentos.
O próximo exemplo é trabalhar com as ferramentas de predição que tem disponível hoje dentro da plataforma. Com a ferramenta de predição, é possível executar uma análise espaço-temporal e um histórico de dados de vários anos, da utilização de largura de banda e da capacidade. Isso permite que os provedores de serviço vejam tendências e padrões ao longo do tempo para auxiliar na previsão de taxas de consumo de largura de banda. Dentro de cada bin desse cubo que nós estamos mostrando nesse slide, os pontos são cotados e os atributos especificados são agregados. A análise espaço-temporal, combinada com a análise de hotspot, ajuda a entender onde deve ser implantado novos serviços de rede, com base em tendências temporais estatisticamente significativas. A largura de banda total nos últimos 5 anos foi agregada em áreas hexagonais de 1 km e a análise do hotspot foi então executada para ver picos estatisticamente significativos ou reduções no consumo de largura de banda. Isso permite observar as tendências de consumo ao longo do tempo. Então, o que foi feito nesse exemplo foi, de novo, agrupar as informações nos hexágonos, só que aqui eu estou usando as informações históricas. Então, foi usado um histórico de 5 anos para eu entender o comportamento de cada uma dessas regiões, para saber se existe uma tendência de aumento de consumo de banda naquela região, ou é uma região onde já está estabilizado. E depois, com a análise de hotspot, eu consigo definir onde estão as áreas quentes, onde eu estou realmente olhando de forma estatística algo significativo, onde eu consigo fazer priorizações para fazer o investimento na rede. Outro exemplo, na análise de adequação, para quem não conhece, a análise de adequação ela permite que os analistas de mercado considerem vários conjuntos de dados geográficos e os ponderem com base na importância para a seleção final do local. Regras de negócio e retorne áreas de alta adequação. O exemplo que nós vamos mostrar aqui é um modelo de adequação para um novo site da rede móvel. Então, vários conjuntos de dados e regras de negócio são trazidos para o modelo e áreas de alta adequabilidade são geradas como saída. Então, nessa análise foi utilizado várias informações, que nós chamamos aqui de camadas de dados, como a questão da demanda e a população, a capacidade que existe hoje, a proximidade com as redes existentes, e dentro de um modelo de adequação, essas informações são processadas, e ao final o que eu tenho são áreas, onde são áreas que foram identificadas como locais onde eu posso estar instalando novas antenas para fazer a cobertura daquela área ou a melhoria da qualidade do sinal daquela área, baseado nessas informações que foram analisadas. Por último, a última análise que vai ser mostrada aqui é a classificação e regressão baseado em árvore. Então, na versão mais recente do ArcGIS Pro, para quem já teve oportunidade de usar, existe esse algoritmo de classificação e regressão baseado em árvore, que permite aos analistas projetar, testar e implementar modelos preditivos com muita eficiência. A implementação do algoritmo disponível no ArcGIS é do Leo Brainman, um popular método de aprendizado de máquinas supervisionado usando a classificação e predição. A ferramenta permite que os analistas incorporem facilmente atributos tabulares e recursos baseados em distância e raster explicativos para criar modelos preditivos. Para mostrar o que é possível fazer com esse algoritmo, abordamos um problema popular, que é a previsão de receita. Então, vamos ver um exercício básico, né, para construir um modelo
que incorpore fatores espaciais para ajudar a melhorar a previsão de receita em regiões não cobertas. Então, neste mapa, cada ponto representa a localização de um cliente. E a gama de cores representa o ARPU, sendo que o azul são os valores mais baixos, o amarelo representa valores médios e o vermelho representa os valores mais altos. Só de ver esse mapa, você já percebe algum padrão. Como pode notar que os clientes com ARPU mais elevado estão situados perto das maiores áreas metropolitanas. Também pode perceber que o ARPU mais altos estão situados perto da costa. Um rápido quadro exploratório do ArcGIS Pro ajuda a explorar esses padrões. Então, nós percebemos aqui as regiões onde eu estou tendo ARPU mais elevado, elas estão situadas próximo das costas, ou nas regiões metropolitanas, e através desse gráfico eu já consigo ver algumas tendências. Mas para usar o algoritmo, né, de árvore de classificação e regressão, primeiro é necessário especificar os recursos de treinamento de entrada. Então, eu preciso definir qual vai ser a variável de predição. E, no nosso caso, usando os dados da localização de clientes, eu tenho a informação do ARPU, então foi essa variável que foi especificada para ser a variável que vamos usar como predição. E baseados em atributos ou distâncias, serão usados para... Então, outras variáveis, né, baseadas em atributos ou distâncias, serão usadas para treinar o modelo. O objetivo, então, é calcular as distâncias entre cada setor e uma série de características potencialmente importantes relacionadas ao ARPU. Para o nosso simples exercício de exploração, usamos os atributos de renda média e quantidade de banheiros das residências, e as variáveis de distância são proximidade de shoppings, centros comerciais, área de recreação e agências bancárias. Também usamos uma camada de linha representando as avenidas. Então, é importante destacar aqui que dentro dessa ferramenta, que tem hoje dentro do ArcGIS Pro, eu estou usando dentro de um algoritmo de classificação e regressão, não só dados tabulares, como a maioria das ferramentas estatísticas hoje já utilizam, mas eu estou inserindo aqui a dimensão geográfica, onde eu estou trabalhando com mapas de proximidades para me ajudar também a identificar melhor os padrões e fazer previsões com esse modelo. Para calcular todas essas distâncias no ArcGIS, você percebe com essa figura animada que simplesmente ao arrastar as camadas de treinamento para dentro da ferramenta, ele automaticamente, quando estiver processando essa informação, ele vai criar esses mapas de distância. Então, de uma forma muito rápida, muito intuitiva, é possível fazer essas análises dentro do ArcGIS Pro. E, ao final, o modelo me gera um resultado onde eu consigo avaliar a importância de cada variável e fornece, né, uma noção geral de quais fatores ajudam o modelo. Então, a gente pode ver aqui que a renda média e a proximidade de shopping são muito importantes, onde eu tenho aqui, então, cada peso, cada variável para esse modelo. Realizar análises para prever qualquer evento ou valor certamente será um exercício exploratório, interativo e demorado. Para dar suporte a esses fluxos de trabalho, precisamos de ferramentas que nos ajudem a incorporar rapidamente dados espaciais, testes de suporte, avaliar rapidamente os resultados e nos permitir repetir até alcançarmos um resultado satisfatório. A classificação e regressão, baseada em árvore de decisão, estende a utilidade do poderoso algoritmo de aprendizado de máquina, incorporando a capacidade de considerar não apenas atributos de dados em seus modelos, mas também recursos de treinamento, baseado em distância e raster explicativos, para alcançar a localização em suas análises. Olhando agora
ainda dentro da área de marketing, a parte de análise de mercado, nós vamos mostrar aqui agora uma outra ferramenta que tem disponível na plataforma ArcGIS para fazer análise de mercado. Quem já teve a experiência de trabalhar com Business Analysis, é uma ferramenta que a ESB disponibiliza que permite fazer estudos de localização de sites para a abertura de uma nova loja ou de um novo ponto de vendas, ou também avaliar características socioeconômicas da região, também usando dados de setor censitário e potencial de consumo. Então, nesse exemplo que nós vamos mostrar agora, localizar aqui a cidade de São José dos Campos, eu consigo, feito uma análise de campo, definir um ponto no mapa, onde eu tenho aqui um ponto comercial, onde seria um local interessante para a abertura de uma nova loja, e eu consigo analisar de uma forma muito rápida e intuitiva quais são as características daquela região. Então, o primeiro passo, após definir o local, é definir qual que é a área de atuação, a área de influência daquele novo ponto de vendas que vai ser colocado. Eu posso definir essa área de influência de 3 formas, colocando anéis, onde ele vai criar raios com uma certa distância definida aqui. Eu posso usar tempos de percurso ou tempos de caminhada. Então, para esse exemplo, nós vamos criar 2 áreas, considerando o tempo de caminhada de 5 minutos e de 10 minutos no entorno daquele ponto de interesse. Uma vez feito isso, essas áreas, essas isócronas são criadas. Então, a área vermelha, ela representa o tempo de caminhada de 5 minutos e a área verde, um tempo de caminhada de 10 minutos. Eu posso, de uma forma muito fácil, consultar quais são as características dessas regiões. Então, na área de 5 minutos, eu tenho uma população de 4.700 pessoas, sendo que a média de pessoas que residem nas residências residentes é 2,5 pessoas por residência. O total de residências que eu tenho na região, qual que é a característica etária das pessoas que residem lá. Então, a gente vê que existe uma concentração maior de pessoas mais idosas nessa região que foram selecionadas no mapa. Eu tenho aqui o potencial de consumo de algumas variáveis que eu selecionei. No caso, gastos com esportes, com vestimentas, com alimentação. E eu posso estar configurando, customizando esse infográfico de acordo com as minhas necessidades. E eu posso também estar observando um tempo de caminhada de 10 minutos e qual que é a característica dessa área de 10 minutos. Um outro exemplo que é possível trabalhar dentro dessa ferramenta seria a criação de mapas onde eu consigo fazer análise para identificar quais são as regiões onde eu tenho uma maior concentração do meu público-alvo. Então, vamos dizer que o pacote, né, de serviço, o produto que eu quero oferecer é para um público mais jovem. Então, eu vou pegar aqui a idade e vou colocar aqui, no caso, a idade. Eu quero um grupo que esteja na faixa de 15 a 29 anos. Então, eu selecionei a primeira variável, onde eu tenho uma concentração de renda maior. Então, eu quero então estar olhando a renda per capita e quero também avaliar o potencial de consumo de gastos com recreação. Tá? E vou aqui olhar também então, o gasto per capita com recreação. Então, eu selecionei 3 variáveis para estar encontrando aqui o meu público-alvo, e ao fazer esse processamento, eu vou ter à disposição essas faixas onde eu consigo, então, começar a filtrar essas regiões para encontrar onde eu tenho uma maior concentração do meu público-alvo.
Então, perceba aqui que de uma forma muito rápida e fácil, eu consigo criar filtros olhando para não só uma variável, mas até 5 variáveis, e identificar na cidade onde existe pessoas, onde residem pessoas com o perfil que eu estou buscando, o perfil que eu estou avaliando. E o último exemplo que eu quero mostrar aqui dentro dessa aplicação é uma comparação de sites. Então, uma vez identificado alguns locais para abertura da minha loja, eu quero agora definir, eu vou fazer a comparação então, desses sites. Então, eu vou selecionar aqui 3 áreas na minha cidade que eu já tinha avaliado. Então, são 3 locais aqui, onde eu encontrei um ponto comercial, e perceba que um dos pontos eu usei uma área de influência diferente, um raio, e os outros foram o tempo de caminhadas, e eu quero comparar para saber quais são os locais, o local mais atrativo. Então, eu vou comparar definindo quais são as variáveis que eu quero estar usando nessa comparação. Então, da mesma forma que eu fiz com o exemplo anterior, onde eu defini aqui um público de 15 a 29 anos, e também eu queria saber aqui onde existe olhar, né, para a parte de renda, concentração de renda, e o gasto e o potencial de gasto com recreação, no caso o gasto per capita. Então eu selecionei de novo essas 3 variáveis, e ao fazer essa análise, ele identifica qual que é a região onde me atende melhor com base nessas 3 variáveis. Então, se a gente olhar aqui nessa região, na Rua Esperança, e eu estou dizendo que cada variável ela tem o mesmo peso, que é 33%, cada uma das variáveis, eu tenho aqui a análise que foi feita. Então, quando eu estou olhando para a concentração de pessoas de 15 a 29 anos, a gente percebe que a região onde eu tenho uma maior concentração é essa região, né, onde está essa área aqui. Nesse ponto especificamente foi analisado. Quando eu olho para a concentração de renda, a gente agora percebe que essa área aqui ela tem uma concentração maior. E quando eu estou olhando para o potencial de consumo de recreação, é essa área aqui também que foi selecionada. Então, ao final, comparando esses 3 locais, nós conseguimos, de novo, de uma forma muito rápida, identificar qual que é o local que melhor me atende. Bom, nós estamos indo para o final já do nosso webinar, e aqui eu vou falar de mais algumas aplicações que tem disponível dentro da solução para fazer análise. Outra aplicação muito interessante é o Insights for ArcGIS, onde eu consigo fazer análise exploratória de dados. Então, através de uma forma muito simples, onde eu arrasto as minhas variáveis que eu estou analisando para essa área de análise, eu consigo criar gráficos, mapas e agregar essas informações de uma forma muito intuitiva para que eu consiga realizar as análises exploratórias e entender melhor o desempenho de vendas, por exemplo, de uma região, ou identificar padrões e correlacionar com o comportamento de clientes, explorar o comportamento do cliente e compartilhar depois essas análises com outras áreas. Então, é uma forma muito fácil também de utilizar e fazer as análises. O outro exemplo é o direcionamento da força de vendas, onde eu consigo munir a minha equipe de vendas que está em campo com informações do cliente, prospects que estão próximos à rede, informações sobre a concorrência e disponibilidade de rede. Então, nesse outro exemplo, eu tenho uma aplicação web onde foi criada me mostrando aqui onde estão meus clientes residenciais, meus clientes classificados aqui como corporativos ou comerciais, e eu tenho
essas informações no mapa para que eu consiga saber onde estão os clientes e conseguir identificar novos prospects para que eu possa fazer novas vendas. Então, com isso, eu estou direcionando a minha força de vendas em campo. E tem algumas ferramentas que podem ser usadas para fazer as consultas em cima das informações que estão disponibilizadas na aplicação. Agora, indo para a área de serviço de atendimento ao cliente, dentro da plataforma ArcGIS, existe uma série de aplicativos que permite atender aos desafios de negócio dessa área de atendimento ao cliente. Então, para a equipe de escritório, eu consigo entregar aplicações para monitorar as equipes de campo, agendar ordens de serviço e planejar rotas otimizadas. E para a equipe de campo, a equipe que está realizando as manutenções na rede, ou fazendo o atendimento às ordens de serviço, eles conseguem, através de um aplicativo mobile, visualizar as ordens de serviço abertas pela equipe do escritório e o local onde vai ser feito o atendimento. Atualizar o status de atendimento. Então, a equipe chegando até o local, ela inicia o atendimento. Então, nesse momento, é guardado a posição em que aquela equipe está. E ele, através do aplicativo mobile, ele consegue preencher uma série de informações, ou um checklist, para definir como foi feito aquele atendimento. Consegue também tirar fotos e colher até uma assinatura eletrônica, caso seja necessário. Tudo isso dentro do aplicativo, e essas informações elas vão sendo alimentadas, vão sendo transferidas para o servidor, onde a equipe de escritório pode estar acompanhando, através de painéis, de dashboard, a evolução do atendimento dessas equipes de campo. Bom, então os principais benefícios que são entregues para aquelas 6 áreas que nós elencamos, onde a solução está mais direcionada para a gestão corporativa, ajudar a aumentar o valor do acionista através da melhoria do ROI de ativos e melhorar a satisfação do cliente. Para a equipe de operação, melhorar a eficiência de rede e manutenção ao longo do tempo, reduzindo o número de interrupções e o tempo de reparo, os clientes afetados e as interrupções repetidas. Para a área de redes, otimizar o ROI do CAPEX, ou seja, do investimento que está sendo feito na rede, reduzir custos, reduzir o tempo de lançamento no mercado de algum novo serviço, que eu consigo, de uma certa forma, construir redes mais otimizadas e de forma mais rápida, aumentar o número de endereços atendidos e melhorar o desempenho da rede. Na área de vendas, aumentar a receita, diminuir o tempo de fechamento de uma venda, aumentar a taxa de ganho dos clientes corporativos e aumentar a receita média dos clientes por unidade. Para a área de marketing, nós vimos exemplos que ajudam a aumentar a participação de mercado, ajudando a crescer a receita, as taxas de penetração e a eficácia das campanhas. E para o serviço de atendimento ao cliente, reduzir o tempo de reparo e instalação, além de melhorar a experiência do cliente. Bom, por fim, nós vamos fazer agora uma nova enquete, onde nós pedimos de novo o apoio de vocês, que nos ajude a responder. E, ao final, nós deixamos o nosso contatos comerciais, caso vocês queiram entrar em contato conosco e ter mais informações sobre a solução, ter mais informações sobre as ferramentas de análise que foram mostradas e possíveis demonstrações voltadas ao seu negócio. Eu agradeço a participação de todos e aqui estamos encerrando mais um webinar. Obrigado.